E será que o Bitcoin está rompendo aquela bandeira de alta com alvo nos 120 mil dólares? Será que agora a gente vai? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que passou acima dos 68 mil dólares nessa quinta-feira. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que impactaram o mercado hoje. Também vou falar de alguns eventos aí que podem impactar o mercado de criptomoedas nos próximos dias. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado, falar da Solana que está subindo forte hoje. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Se você quiser que eu analise alguma criptomoeda, deixa embaixo. Até amanhã de noite eu já terei respondido aí todos os comentários desse vídeo de hoje. Ainda vou responder hoje de noite os comentários do vídeo de ontem. Sigam o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rápido. O link vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo. E bem, pessoal, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, né? Ontem eu tinha falado com vocês aqui que eu não estava muito confiante na análise gráfica, não. A análise gráfica estava mostrando uma coisa aqui muito diferente da análise de sentimento nos últimos dias. A análise de sentimento indicando alta e a análise gráfica indicando queda, né? Dava para ver ali no gráfico um possível ombro, cabeça, ombro, né, que aparentemente estava sendo rompido para baixo. Quando você olha o gráfico aqui desse ombro, cabeça, ombro, o alvo estava ali na região dos 63.800, por aí, tá? Mas como eu disse, eu não estava muito confiante. Nos últimos dias eu estou acreditando mais no que a análise de sentimento nos mostra. E o Bitcoin está subindo aí, provavelmente respeitando a análise de sentimento. Tá? Se a gente olhar aqui a análise gráfica, nas últimas horas aí, hoje o Bitcoin formou um padrão contrário ao que tinha nele ontem, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido, que seria um padrão aí que indicaria alta no contexto atual. Se a gente fizer aqui se a gente desenhar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né, e fizer uma projeção de onde o Bitcoin pode ir aqui nos próximos movimentos, caso ele busque o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo está nos 70 mil dólares, tá? Então isso aqui está casando com a análise de sentimento. Então agora eu vejo uma probabilidade alta aí de pelo menos os 90% de o Bitcoin beliscar os 70 mil dólares, porque a gente tem aí uma combinação de análise de sentimento e de análise gráfica, as duas apontando aqui 70 mil dólares, tá? Vou mostrar daqui a pouco para vocês aí os indicadores de sentimento, tá? Mas hoje nós tivemos aí eventos macroeconômicos importantes e tivemos algo que é bom para o mercado de criptomoedas, que é o DXY caindo, pessoal. Nas últimas semanas aí a gente tinha o famoso Trump Trading, né? Nos últimos dias. Esse Trump Trading basicamente significa dólar forte, tá? O mercado tá precificando nos últimos dias aí uma maior probabilidade de vitória do Trump, né? E o mercado vê o Trump como uma pessoa que faz o dólar ficar forte, porque ele defende aí, ele estimula gastos, né? Ele no último governo dele, ele teve uma política ali de aumento, de expansão fiscal e tal, ao mesmo tempo em que ele fortalece a moeda porque também fala em guerra comercial, e isso acaba fazendo com que haja uma expectativa de inflação, os juros ficam mais altos. Então, tudo isso torna o dólar mais forte, e esse receio de dólar mais forte faz com que os investidores especulem. Por isso que a gente teve essa alta do dólar aí nos últimos dias. E quando o DXY sobe, quando o dólar se fortalece frente a outros ativos, ele se fortalece também ao Bitcoin, porque afinal a gente olha o preço do Bitcoin em dólares, e essa expectativa de que o dólar vai ficar mais forte acaba enfraquecendo aí o Bitcoin no curto prazo. Mas hoje o mercado deu uma aliviada aí nesse Trump Trading, né? O mercado ele mudou um pouco a narrativa e isso aí ajudou bastante a gente a ter uma virada aqui no mercado, tá? O mercado estava ali muito apostando no Trump Trading e hoje essa queda do DXY está ajudando o Bitcoin e as criptomoedas a subir. Eu acredito que pode continuar aí amanhã, tá? Porque a gente está falando aqui, pessoal, de um movimento aí que é muito especulativo com base no cenário eleitoral, né? Então é muito comum nesses momentos assim pré-eleição a gente ter bastante volatilidade no mercado e o mercado ficar ali especulando esses eventos, né? Que vai ser dólar forte, não vai e tal, coisa do tipo, tá? Não quer dizer que as coisas estão acontecendo dessa forma agora, tá? Então esse é um ponto importante aí, tá? Hoje a gente teve um dia, pessoal, de leve alta aqui no SP500, né? O SP500 fechou aí com aproximadamente 0,2% de alta, tá? Uma alta bem moderada, o Dow Jones fechou em queda. E o que aconteceu hoje, pessoal? Nós tivemos alguns dados macroeconômicos
que mostraram a economia dos Estados Unidos forte. Todos os dados macroeconômicos de hoje mostraram isso. Tá? Primeiro, às 9h30 da manhã, tivemos o pedido inicial de seguro-desemprego. A expectativa era que houvessem 243 mil pedidos iniciais de seguro-desemprego na última semana, foram 227, ou seja, menos pessoas precisaram recorrer aos pedidos por seguro-desemprego nos últimos dias. Me desculpem, pessoal, sem querer acabei clicando em uma propaganda ali que apareceu na tela aqui, tá? Menos pessoas precisaram recorrer aos seguro-desemprego nos últimos dias e com isso, pessoal, a gente tem um cenário onde mostra o mercado de trabalho forte, tá? O mercado de trabalho, esse nível de pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, pessoal, é um nível que mostra o mercado de trabalho ainda muito estável, muito forte, tá? Essa conversa de recessão que a gente tinha no início de agosto ali, para o momento atual, ela não faz muito sentido não, tá? Pelo menos não é o que parece. PMI industrial veio acima da expectativa também, e justamente o PMI industrial que vem surpreendendo para baixo aí quase que o ano inteiro, né? O PMI do setor de serviços, que era um dos dados mais importantes do dia, também veio acima da expectativa, era esperado 55, veio 55,3. Venda de casas novas em setembro surpreendeu para cima também, a expectativa era 719 mil e vieram 738 mil, tá? Então, assim, não tem o que falar, né? A economia dos Estados Unidos está forte, tá? Os dados, o dia que a gente tinha mais dados macroeconômicos nessa semana era hoje, tá? Os balanços aí, os últimos que estão vindo também estão mostrando os Estados Unidos muito forte. E, sinceramente, pessoal, eu não tô conseguindo enxergar esse cenário de recessão, tá? O que eu tô vendo é a gente tem a inflação caindo e a economia dos Estados Unidos não indo para uma recessão, que era o que quase todo mundo apostava aí em 2022 e até 2023, até esse ano ainda teve esse receio de recessão, mas não parece que os Estados Unidos está indo para recessão. Tá? Eu acho que a gente está tendo o melhor dos cenários possíveis e se o mercado entender isso aí nos próximos dias, a gente pode ver as criptomoedas aí rompendo o topo histórico, no caso o Bitcoin, e consequentemente as altcoins performando bem, tá? Então eu acho que a gente está perto aí de ter um momento legal no mercado de criptomoedas, vai depender muito também de um outro fator que é o que eu acho que está segurando o mercado nos últimos dias, que é a tensão política entre Israel e Irã, pessoal. Os dois países não estão se entendendo muito, tá? Hoje o ministro da Defesa de Israel, né, se eu não me engano, o Gallant, ele é ministro das forças israelenses, né, e ele falou que o mundo entenderá a força militar de Israel ao atacarmos o Irã. Tá? O que ele está dizendo, ele está reafirmando aquilo que que o mundo inteiro acredita que vai acontecer em breve, que é uma retaliação de Israel ao Irã, tá? O que essa retaliação vai causar? Ninguém sabe. Esse é um medo que o mercado tem. Eu acredito que o mercado ele só não sobe vendo a economia dos Estados Unidos forte nos últimos tempos por causa disso aqui, tá? Porque ele olha ali para o Oriente Médio e fala, olha, pode ser que estoure um conflito ali de grandes proporções, tá? E o problema, pessoal, desse conflito é se eles acabarem resolvendo mexer em instalações de petróleo do Irã. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, se eu não me engano é o 6º maior exportador de petróleo do mundo. Daí se eles resolverem atacar instalações de petróleo do Irã, eles podem fazer o preço subir. Pode ser que o Irã acabe fechando ali as rotas de navegação no Golfo Pérsico, né? Às vezes nem o Irã fechar, viu, pessoal? Às vezes só o fato de estar tendo ali um combate ali, alguma coisa, os navios já passam a não passar porque o seguro, nenhuma seguradora vai querer cobrir, tá? Então, esse tipo de coisa é extremamente complexo, é extremamente perigoso para a economia mundial, porque isso poderia fazer o preço do petróleo subir. Só que isso que eu estou falando de virar um conflito de grandes proporções é um cenário mais extremo, então é um cenário que na minha visão é até menos provável, porque eu acho que os Estados Unidos não se interessam muito por isso e nem o Irã, tá? Então eu acho que, por exemplo, se esse ataque, se essa retaliação for limitada, né, não for ali em alvos críticos, né, de infraestrutura energética, se ela for uma retaliação somente ali em infraestruturas militares, eu acho que é possível até mesmo o Irã deixar isso para lá, tá? Se acontecer, ótimo, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer. O problema é se isso escalar. Israel faz alguma coisa, depois o Irã vai lá e faz alguma coisa de volta, e aí começa, e aí os Estados Unidos têm que entrar no meio, e aí vocês já sabem, aí vira uma coisa fora de controle, e isso ninguém quer, tá? Porque, sem sombra de dúvida, seria algo ruim para o mercado e eu acredito que isso aí seria aí o que poderia mudar o rumo do mercado nos últimos tempos e talvez atrapalhar a alta aí das criptos, do Bitcoin nos próximos dias, dependendo de como acontecer, tá? Pessoal, a gente também não pode deixar de olhar aqui para o gráfico de
sentimento, né, do TRDR, hoje a gente teve um aumento de pessoas apostando na queda, tá? A gente vê que o Open Interest subiu hoje, né? Ou seja, tivemos posições apostando posições de trading sendo abertas e ao mesmo tempo o Long Short Ratio caiu, tá? Ele caiu para 0,87 lá na Binance, ou seja, a gente tem agora mais pessoas apostando que o mercado vai cair do que o que ele vai subir. E geralmente quando a maioria aposta na queda, as baleias jogam o mercado para cima, tá? Então estou vendo aqui pelo TRDR possibilidade de o Bitcoin subir e para saber até onde ele pode ir nesse movimento de subida, a gente tem que ver lá no TRDR. Aliás, na Highblock, né, o link da Highblock tá aí embaixo, viu, pessoal, na descrição desse vídeo, tá? Essa plataforma, esse indicador Liquidation Rich Map é extremamente preciso, principalmente quando o mercado está mais lateral, como está nos últimos tempos, né? E quando a gente olha aqui o indicador, a gente vê que tem bastante liquidez ali na região dos 69.778, tá? Vamos arredondar para 69.800, tá? E até a região ali dos 70 mil tem um pouquinho de liquidez, tá? Então eu vejo uma grande probabilidade de o Bitcoin testar aquela região ali até os 70 mil, tá? A gente viu que nos últimos dias ele buscou a liquidez que estava abaixo, e geralmente quando ele busca a liquidez, ele tende a mudar a direção, né? Então, a gente vê que hoje também pegou bastante liquidez, o pessoal, muita gente que estava mais alavancada, apostando na queda nos últimos dias, foi tirado do mercado hoje, provavelmente o Bitcoin vai vir aqui na região dos 69.800 em algumas horas, ou talvez dias, tá? Mas eu não acho que demore muito, tá? Não dá para saber exatamente quando, né? Mas eu acho que isso aqui vai ser logo, tá? Porque a gente tem muito mais pessoas apostando na queda do que na alta. Acredito que o Bitcoin deve testar aqui essa região. E a única coisa que eu acho que poderia fazer ele não testar isso agora seria se acontecesse alguma coisa aí fora do previsto, que no caso seria questão de Israel e Irã lá esquentar, né? Eu não acho que vai ser amanhã ou depois de amanhã, tá? Eu acho que, não sei, tá? Eu acho que isso aí, eu tô com a sensação de que esse negócio está demorando muito, pode ser que seja depois da eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos, pessoal, é daqui a 2 semanas, tá? Lá no dia 5 de novembro, se eu não me engano. Então, assim, eu não sei, tá? Eu tô vendo aí que isso tá se arrastando por muito tempo, tá? Então, esse é o cenário aí que eu estou vendo para o Bitcoin. Acredito que ele vai ali nos 70, vai chegar perto dos 70. O que ele vai fazer depois disso vai depender se o pessoal vai continuar apostando na queda ou se vai começar a mudar para alta, né? Atualmente, o ponto que a gente tem mais liquidez agora é 69.800, tá? A gente também não pode deixar de analisar a situação das principais criptomoedas, pessoal. Começando aqui pela Ethereum, né? Quando a gente vai pro gráfico aqui da Ethereum, eu não consigo ver um padrão gráfico nos últimos dias, tá? Hoje, a Ethereum tá aí subindo bem menos que o Bitcoin. A Ethereum tá bem fraquinha hoje, tá? Eu não consigo ver aqui um sinal, claro, um padrão para fazer uma projeção de preço para a Ethereum por enquanto, tá? A Binance Coin a mesma coisa, tá? Ela vai formar um padrão se ela romper para baixo aquela linha ali, mas não tá uma coisa muito convincente. Solana, meus amigos, Solana tá forte, tá subindo, tá? Ela não tem nada que segura Solana nos últimos dias. Quando a gente vai aqui para o gráfico dela, contra o dólar, a gente vê que a próxima resistência está na região dos 188, tá? E até agora não tem nenhuma barreira aí segurando a Solana. Acredito que ela pode facilmente buscar o 188 aí nos próximos dias ou horas. XRP também sem nenhum padrão gráfico. Tron subindo hoje 2,7%, tá? A Tron está prestes a passar a máxima histórica, mas toma cuidado porque ela está em região de resistência, tá? Se o Bitcoin não conseguir sustentar esse movimento de alta nos próximos dias, se por exemplo ele chegar ali no 68.900, 68.800, aliás, 69.900, e se o Bitcoin chegar ali perto dos 70 e cair, pode ser que a Tron também falhe ali o rompimento, tá? Cardano tá caindo hoje, viu, pessoal? Não sei porque que ela tá caindo com tudo subindo, tá? Ela tá meio que igual a Ethereum aí, tá fraca e não tem um padrão gráfico muito definido. A Tom também tá caindo, sem nenhum padrão gráfico aí muito bem definido nas últimas horas, tá? A Aave também tá caindo, pessoal. Tá acontecendo uma coisa estranha hoje, né? As altcoins estão caindo. Aave, ela tem um topo duplo com alvo no 141, mas já dá para considerar que bateu. Chegou no 144 ali e voltou rápido, tá? Então, essa é a situação da Aave, né? Pendle, pessoal, subindo forte hoje, tá? O gráfico da Pendle subindo mais de 5%. E a Pendle é aquela história, meus queridos. Se o mercado arrancar agora, ela pode ir lá para $12, tá? O alvo que o gráfico apresenta para ela, tá? Então, Pendle tá numa situação legal. Tem que falar aqui também da Chainlink, né? Outra moeda importante no mercado, tá? Hoje a Chainlink tá subindo moderadamente, tá? Tá acompanhando aí a Ethereum, Bitcoin sem nenhum padrão gráfico
muito bem definido, tá? Outra moeda importante no mercado, a Polkadot, né? Polkadot também, Polkadot tá legal não, viu, pessoal? Ela tá em cima de um suporte aqui, ela não tá tendo força. Se ela romper esse suporte para baixo, ela pode se desvalorizar bastante, tá? Outra criptomoeda aí também que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a AVAX, tá? A AVAX está numa situação aí complexa, porque ela parece estar rompendo para baixo uma cunha ascendente com alvo lá na região dos 13 dólares, tá? Ao contrário de muitas outras moedas aí que estão com padrões indicando alta, a AVAX não. A AVAX está numa situação aí bastante difícil, dando sinais aí de que pode cair nas próximas horas ou dias, tá? Infelizmente, a situação da AVAX aí não é das mais fáceis atualmente, tá? Eu vejo aí um risco de a AVAX buscar os 13 dólares se o Bitcoin não conseguir manter um movimento consistente de alta nos próximos dias, beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso para quem está chegando em casa do trabalho agora e bons negócios. Até mais. Tchau.